Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada aí, turma de Direito do Trabalho 1. Eu vou gravar agora mais duas aulas, né? Vou postar essas duas aqui, a 11 e a 12, né? Hoje o último eu vou postar dessa forma, né, no YouTube. E a partir, como eu já tinha falado, mandei no e-mail para vocês, a partir de quarta, né, vai seguir o horário normal de vocês. A gente vai fazer pelo Teams, eu vou mandar um convite e tal para todo mundo por e-mail, o linkzinho, vocês clicam, como os outros professores já estão fazendo. E o que é que a gente vai ver aqui nessa aula? A gente vai terminar o planozinho, tentar terminar o plano 6, não é isso? Plano 6, plano que trata sobre pagamento do salário e remuneração. E a gente parou explicando sobre complementos salariais próprios. Aí agora a gente vai falar de complementos salariais impróprios. A gente tem 2 ou 3 exemplos aqui de complementos impróprios. E primeiro, por que o nome deles são impróprios? É porque eles têm que ser pagos ao empregado, né? Eles complementam o salário base, né? Eles se aderem ao salário base, mas eles não têm uma causa geradora específica, né? Uma condição, ou seja, não seria o chamado salário condição, como é o adicional de salubridade, desde que trabalhe, o adicional noturno, desde que trabalhe pela noite, o adicional de hora extra, desde que faça jornada ou sobre jornada. Tá? Então eles são impróprios porque o empregado recebe todo mês esses complementos salariais, são pagos ao empregado, eles vão aderir ao salário, mas eles não têm uma causa específica. O primeiro exemplo deles está no artigo 457 e diz respeito à gratificação por tempo de serviço. Né? A gratificação por tempo de serviço, o TST entende, na súmula 203 também, que ela tem natureza salarial. Tá? A gratificação por tempo de serviço, ela tem natureza salarial. Então, quanto mais tempo o empregado fica, maior ele vai ter esse tipo aí de gratificação. Tem alguns, inclusive, que tem plano de cargos e carreira e tal. E aí, quanto mais tempo eles passarem no seu emprego, né, maior vai ser a gratificação por tempo de serviço. Tranquilo? Beleza. Outro exemplo de complemento impróprio, a gente vai ter a gratificação natalina, certo? A gratificação natalina, né, o 13º salário, como muitos conhecem, também apresenta um complemento impróprio, tá ok? Então, o 13º salário, ele vai ser considerado aí um complemento impróprio. Por quê? Porque ele não tem uma causa geradora em si, mas ele vai aderir, né, ao salário, né, o nome é 13º salário, porque é um salário a mais por ano. Né, o 13º salário, um salário a mais por ano, pago em 2 parcelas até lá no final do ano, aquela coisa toda, novembro e dezembro, o assunto aí para frente. Então a gente tem esses 2 exemplos de complementos impróprios. A gente também vai ter como parcela formando a remuneração a suplementação salarial ou suplemento do salário, tá? Os suplementos salariais que vão ser verbas pagas por terceiros, mas por conta daquela relação de trabalho. Por isso que o nome é suplemento salarial, que às vezes não é o empregador que paga direto essa verba, ele pode até distribuir, mas elas têm relação com a atitude paga por terceiro, né? Esse suplemento salarial. Eles vão ser verbas pagas aí por terceiro, aí no contrato de trabalho, o empregado vai acabar recebendo, ó, eu trabalho dessa forma, o terceiro paga e distribui. Então por isso que o nome é suplemento salarial. Tá? Complemento adere ao pagamento pago pelo empregador, suplemento é através de terceiro. Primeiro grande exemplo, as gorjetas. As gorjetas representam um grande exemplo aí da suplementação salarial. Então, artigo 457, parágrafo 3º. Então, aquela importância que eu dou espontaneamente ou que vem cobrada, né, que vem me cobrada, vão representar a gorjeta, ou seja, tem caráter salarial, tá? Vai ser incorporado ao salário sim. Então, muitas vezes a gente vê até um erro. Muitas vezes a gente vê um erro em determinados empregadores querem se resguardar e diz o seguinte: aqui eu não cobro 10%. Aí eles fazem, aqui eu não cobro 10%. Por que eles fazem isso? É para que esses 10% não onerem a sua folha de pagamento. Porque como a gorjeta tem natureza de salário, sobre as gorjetas eles vão ter que pagar FGTS, sobre as gorjetas eles vão ter que recolher contribuição previdenciária e tudo. Então eles acabam dizendo, eu não cobro. Tá? Se o cliente quiser dar, é por conta dele. Mas não importa, gente.
Se o empregador faz isso, ele está sendo burro. Se o empregador faz isso, ele está sendo burro. Por que ele está sendo burro? Porque não é só aquela que ele cobra, mas aquela que é espontaneamente dada pelo cliente. Como é que ele vai provar depois que o cara recebeu tanto de gorjeta? Como? Se tinha um restaurante aqui tem vários, mas tem um aqui que o cara só recebe, e é em dinheiro ainda mais. Não, na máquina não pode passar, tem que ser em dinheiro. Por que isso? Porque o empregador está querendo maquiar, que não existe 10% ali, que não existe gorjeta, ele está querendo maquiar, ele está querendo desonerar sua folha, mas depois o empregado pode lhe dizer, eu recebi uma média de R$1.000 por mês de gorjeta. Por fora. Quem prova? O empregador. O empregador que vai ter que se rebolar aí para dizer, olha, não, eu não sei o que, e sobre esses 1.000 ele vai ter que recolher, claro que o empregado também vai ter que provar um fato constitutivo lá teve, mas se o empregado comprovar que está ali recebendo aqueles valores, por exemplo, faz um depósito todo mês, complementa a sua renda, se o empregado provar que recebia 1.000, 2.000, 3.000, o empregador depois vai ter que recolher retroativamente FGTS, férias, pagar tudo em cima dessa, porque ela tem natureza salarial, é um suplemento salarial. Tá? Então, Tiago, qual é o mais correto? Então, se eu quero ser empregador e tal, avise que cobre os 10% aí de suplementação salarial e anote tudo e recolha tudo, pronto. Já que você quer beneficiar o seu empregado, né, aquele que está servindo, aquela coisa, já que você quer fazer isso com ele, cobre, deixe claro que você cobra, né? A pessoa já chega no seu restaurante, no seu estabelecimento e sabe que você vai cobrar e recolha, faz todos os recolhimentos aí em cima da gorjeta. Tá bom? Outro suplemento salarial. Outro suplemento salarial que a gente vai ter são as gueltas. Tá? As gueltas são outro exemplo de suplemento salarial. É guelta. G-U-E-L-T-A-S. Gueltas. O que é que são essas gueltas? As gueltas são uma espécie de incentivo, gente. Tá? As gueltas vão ser uma espécie de incentivo em que empresas e tal, elas vão incentivar que o seu produto seja vendido aí em determinado estabelecimento. Então isso geralmente acontece em farmácia. Um determinado laboratório quer que seu produto saia e vá em destaque, então procura o empregador, então procura o empregado até direto e faz essa promoção. Diz, olha, por tantos que sair eu vou lhe dar uma comissão por fora. Um suplemento salarial, incorpora o salário, viu? Incorpora o salário. Então, o empregador, dono de farmácia, que permitir esse tipo de pagamento, né, olha que é um terceiro que não faz parte da relação de trabalho, mas que se permitir, todas as outras verbas salariais vão ter que ser calculadas em cima dessa guelta. Tá? Todas as outras verbas salariais têm que ser calculadas em cima dela. Então, tem que tomar cuidado com isso. Tá? Tem que tomar cuidado também com isso. As gueltas. Ok? Então, são aquelas ajudas, aquelas comissões, aquelas formas de incentivar o empregado, né? Isso acontece em farmácias ou em determinados representantes comerciais que vendem várias marcas. Ele só, olha, destaca aqui essa, vou lhe dar uma ajuda, não sei o quê. Aí, às vezes você chega, não quer nenhum remédio, você acaba levando. Você acha que é por nada aquilo ali? É? Não, o laboratório está numa promocional, quer vender, quer estimular e tal. E às vezes o empregador, né, nem sabe, às vezes sabe, né? Mas enfim, é bom que saiba e que controle quanto é que o empregado está recebendo a título de guelta, porque tem natureza salarial. Você já vai se incorporar ao salário. Outro suplemento salarial que eu vou ter é o bicho externo. Tá? O bicho externo, suplemento salarial que eu acabo tendo. Então, a forma de incentivar seu empregado, aquele seu empregado que é um esportista, um empregado que é um profissional de esporte e tal, e que acaba o terceiro se reunindo para investir nele, né? Ou seja, ajudar, lhe dar o bicho mesmo para ele ganhar aquela competição, para ele ganhar aquela coisa. Tem natureza de salário, viu, gente? Tem natureza de salário, tem que tomar cuidado com isso, né? Então tem natureza de salário, então esse bicho externo que vai pagar, recolhe as coisas por cima dele, tá bom? Então tem que ter cuidado com isso aí, é suplemento de salário, paga para o terceiro ou através do terceiro ou não. A gente também vai ter parcelas que não vão compor a remuneração. Parcelas que têm natureza indenizatória, são espécies de indenização, ou as penalidades que podem ser descontadas do salário, né? Penalidades por um ato infracional cometido pelo empregado, desde que pré-acordado entre ele e o empregador.
tá? Então a gente vai ter esses dois tipos de parcelas que não compõem aí a remuneração. São as indenizações, sobre as quais o empregador não vai recolher nenhuma contribuição ou encargo social, e as penalidades, tá? As penalidades que podem ser aplicadas aí desde que previamente acordadas entre empregado e empregador. Vamos vê-las. Primeira delas, a gente tem aqui como uma forma de indenização, ajuda de custo, tá? Aquela ajuda de custo, aquele abono salarial, aquela coisa, ajuda que tem uma relação com o gasto, o empregado tem uma despesa para o trabalho, pelo trabalho, vai ter natureza de indenização. Então a ajuda de custo, ela é indenização, é indenizatória, então ela não faz fazer parte da remuneração. A CLT, antes da reforma, ela até admitia que se essa ajuda de custo, a diária, fosse maior do que 50% do valor do salário, elas se integrariam à remuneração, ou seja, teriam a sua natureza convertida para remuneratória. Hoje a gente não tem mais essa possibilidade. Então, tanto a diária, né, a ajuda de custo, diária paga com gasto que o empregado tenha, não tem mais natureza indenizatória. Outro exemplo que eu tenho também vão ser as indenizações por compensatórios, indenizações que o empregado tenha, tá? Uma indenização que o empregado obtenha da empresa, do empregador e tal, também não vai compor a remuneração dele. Gente, se não compõe a remuneração, né, não compõe ali a remuneração, não há que se falar em recolhimento, encargo, tudo sobre essas indenizações. Ajuda de custo, abono, diária, preste atenção nisso aí, tá bom? Então, diária para viagem, ajuda de custo para um gasto que viagem, que ele teve com o empregador, tem natureza remuneratória não, tá? É indenização, uma indenização paga aí pelo empregador e empregado. Formas de se pagar a remuneração ao empregado, ou seja, formas de se pagar. Como é que o empregador ele pode pagar o salário do empregado? Como é que ele vai pagar esse salário aí do empregado? Quais são as formas que o empregador tem para pagar o salário do empregado? Então, o salário, ele pode ser pago, em primeiro lugar, de forma efetiva ou em espécie. Né? Em primeiro lugar, o salário ele pode ser pago de forma efetiva ou em espécie, ou seja, financeiramente o empregador pode chamar o empregado, só, o salário está aqui, toma aí o dinheiro, acabou, que a gente acertou 1.200, 1.300, 1.400, 500, o que for, 3.000, 5.000, 10.000, aqui, pagou de forma efetiva ou em espécie. O salário também pode ser pago em natura ou em utilidades, tá? O salário também pode ser pago em natura ou em utilidades. Tá? Então aí a gente vai ter uma certa limitação para esses pagamentos em natura ou em utilidades, mas que podem ser benefícios que tragam maior segurança para o empregado do que, às vezes, até o próprio efetivo. Artigo 458 da CLT diz que, além do pagamento de dinheiro, compreende-se nos salários, para todos os efeitos, a alimentação, o vestuário, a habitação ou outras prestações in natura que a empresa, por força do contrato ou do costume, fornecer habitualmente ao empregado. Em caso algum é permitido o pagamento do salário, em caso algum é permitido o pagamento dos salários com bebidas alcoólicas e drogas nocivas. Tá? Então não adianta, nem faça sua cara triste. Não pode receber o salário em cerveja, em uísque, nada. Droga nociva, bebida alcoólica, é como se o empregador não tivesse feito. Tá? Então não cabe o pagamento de salários em bebida alcoólica e drogas nocivas. Beleza? Artigo 458 lá na parte final. Tá ok? Entretanto, essa parcela em natura, ela possui uma limitação. O artigo 82, ele diz o seguinte, que se ele, empregador, resolver pagar de outra forma que não seja o efetivo o salário, ele tem que garantir, pelo menos ao empregado, 30% em efetiva. Tá? 30% em efetivo, ou seja, 30% pelo menos do salário, da remuneração paga ao empregado, vai ter que ser em dinheiro. Dinheiro, depósito, certo? O cheque nominal ao empregado, vai ter que ser dessa forma, pelo menos 30%. Os outros 70% podem ser prestação in natura. Moradia, alimentação, utilidades,
vestuário, pode pagar dessa forma, tá? Então os outros 70%, mas 30% pelo menos tem que ser em dinheiro. Com alimentação e moradia, o artigo 458, com alimentação e moradia, o artigo 458, ele também traz algumas limitações. E aí a gente vai ter que separar se o empregado é urbano ou rural. E aí a gente vai ter que separar se o empregado é urbano ou rural. Por quê, Tiago? Porque é o seguinte, se o empregado for urbano, ele só vai poder receber como percentual para a moradia do seu salário até 25%. E como percentual para a alimentação até 20%. Então, se o empregado é urbano, ele vai ter como limites para recebimento de percentual com moradia até 25%. E com o percentual para alimentação até 20% do seu salário. Então, são os limites para habitação e moradia, ou habitação e alimentação. Já se ele for rural, esses valores se invertem. Então, se o empregado é rural, o limite para habitação cai para 20% e o limite para alimentação sobe para 25%. Então, tem que diferenciar entre empregado urbano e rural aí. Beleza? O salário... A súmula 241, ela diz o seguinte, que o vale para a refeição, aquele vale refeição pago pela empresa, tem natureza salarial, tá? Então, 241 do TST, ela diz que ele, fornecido por força de um contrato de trabalho, ele tem natureza salarial, certo? É salário. Vocês nunca se perguntaram quem tem, né, vale alimentação ou... Porque a menina lá no supermercado, ela não deixa você comprar bebida ou cigarro, se for comprar com vale alimentação? Com o ticket alimentação? Ela não deixa. Por quê? Porque aquele ticket ele tem natureza de salário. E o salário não pode ser pago com droga nociva. Tá? Então, se ele não pode ser pago com droga nociva, você não pode gastar seu ticket também com bebidas. Certo? Bebida alcoólica aí, ou cigarro, o que for. Tem que pagar com o seu dinheiro. Tá? Agora, com vale alimentação, não. Por quê? Porque ele tem essa natureza salarial. A gente vai ter bens também que não vão ser considerados como salários quando eles forem necessários para o desenvolvimento do trabalho do empregado. Quando os bens forem necessários para o desenvolvimento do trabalho do empregado, eles não vão ser considerados como salário. Súmula 367 do TST, súmula 367, logo no inciso 1, ela traz vários itens. Ou seja, a habitação, a energia e o veículo, por exemplo, fornecido. Quando eles forem indispensáveis para o desenvolvimento do trabalho, né, aí você não tem como descontar, né, gente? Aí você não tem como contabilizar. Tá? Então, a habitação, a energia, o veículo, o que for, o cara é motoboy, foi contratado para fazer isso, a empresa lhe dá uma moto, tchau. Mesmo que ele possa utilizar aquela moto para fazer outros serviços, outras coisas suas, tá? Mesmo que ele possa, mas aquilo ali, aquela moto não pode ser considerada aí como salário, tá? Porque é para o desenvolvimento do seu trabalho. Presta atenção nisso aí também. Professor, o salário, ele pode ser pago em que periodicidade? Com que periodicidade o empregador vai pagar o salário? Então, o salário, ele tem que ser pago por um período máximo de um mês, não pode ser estipulado por maior tempo. Então, período máximo de um mês e até o 5º dia útil do mês subsequente à prestação de serviço. Então, esse é o prazo. Tá? Eu posso pagar em 15 dias de quinzena? Posso, tem gente que paga assim. Eu só não posso pagar por mais de um mês. Então, o prazo máximo, artigo 459, né, a periodicidade do pagamento de salário é de no máximo um mês. Então, vão ser agora, trabalho um mês e recebo até o 5º dia útil do mês anterior. É esse o prazozinho aí para pagamento de salário, certo? É essa a periodicidade do pagamento do meu salário. Passou, tchau, não dá. O salário, gente, ele tem que ser
discriminado todas as suas verbas, a sua composição da sua remuneração, sob pena de não ser considerado como pago, de ser considerado, por exemplo, salário complessivo. Então, vai ter que vir discriminado o que é salário base, o que é adicional de hora extra, adicional disso, adicional, tudo aquilo. Então, o empregador não pode pegar, reunir e botar aqui remuneração X, sem discriminar, porque senão ele vai ser condenado a pagar de novo. Tá? Então, ele tem que discriminar todas as verbas que compõem o que tem natureza salarial. Tá? Senão é considerado salário compressivo, né? Aquele salário que é todo uma só, diz, ó, isso aí paga tudo. Não pode, não dá. O empregado tem que saber se todas as parcelas que ele fez durante de complemento salarial, de suplementos, estão ali dentro da sua remuneração. Tá? Então não pode haver essa complessividade do salário, essa transformação em um único só. Súmula 91 do TST. E a gente também vai ter, ainda dentro dessa forma de pagamento, a proteção contra o salário. O salário do empregado ele precisa ser protegido, né? Então eu vou explicar aí na próxima aulinha, ainda falando sobre remuneração e salário, sobre as normas que protegem o salário e vou tratar sobre o assuntozinho da nossa atividade, que é equiparação salarial. Valeu!